Eren Yeager, o lado sombrio da liberdade. Você já se perguntou o que acontece quando a busca por liberdade se torna uma obsessão? Quando o desejo de ser livre pode transformar alguém em um monstro? Essa é a história de Eren Yeager, o protagonista da série Ataque ao Titã, Shingeki no Kyojin, que nos leva a questionar os limites da liberdade e da humanidade. A origem da história. A história começa em um mundo onde a humanidade está à beira da extinção. Os titãs, criaturas gigantescas e ferozes, apareceram do nada e começaram a devorar os humanos. A humanidade se refugiou atrás de muralhas altas e seguras, mas a paz é quebrada quando um titã colossal aparece e destrói a muralha externa, permitindo que os titãs menores entrem e comecem a atacar os humanos. Eren Yeager, um jovem de 15 anos, perde sua mãe quando os titãs invadem sua cidade natal. Ele é resgatado por seu amigo Armin e sua irmã adotiva Mikasa, e juntos eles se juntam ao exército. De exploração, uma força militar que luta contra os titãs. A busca por liberdade. Eren é motivado por um desejo de liberdade e de vingança contra os titãs. Ele quer recuperar o mundo para a humanidade e viver em um lugar onde as pessoas possam ser livres para viver suas vidas sem medo de serem devoradas. No entanto, à medida que a série avança, podemos ver que a busca por liberdade de Eren se torna cada vez mais obsessiva e perigosa. Ele começa a questionar a autoridade do exército e a liderança da humanidade e começa a se tornar cada vez mais isolado e paranoico. Ele se torna obcecado com a ideia de destruir todos os titãs e recuperar o mundo para a humanidade, mesmo que isso signifique sacrificar outros seres humanos. A transformação em monstro. À medida que a série avança, Eren começa a se transformar em um monstro. Ele começa a usar seu poder de transformar-se num titã para lutar contra os outros titãs, mas também começa a perder o controle sobre si mesmo. Ele começa a se tornar cada vez mais agressivo e violento e começa a ver os outros humanos como obstáculos para alcançar seus objetivos. Ele começa a cometer atos terríveis, como matar outros humanos que se opõem a ele, e começa a perder a empatia e a compaixão pelos outros. Ele se torna um monstro, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. A questão da liberdade. A história de Eren Yeager nos leva a questionar a natureza da liberdade. O que é liberdade, afinal? É a capacidade de fazer o que queremos, quando queremos, sem restrições? Ou é a capacidade de viver em uma sociedade segura e justa, onde as pessoas possam prosperar e ser felizes? A busca por liberdade de Eren é motivada por um desejo de vingança e de poder, mas também é motivada por um desejo de proteger os outros humanos. No entanto, à medida que a série avança, podemos ver que a busca por liberdade de Eren se torna cada vez mais distorcida e perigosa. A conclusão. A história de Eren Yeager é uma lição sobre os perigos da busca por liberdade. A liberdade pode ser uma coisa boa, mas também pode ser uma coisa ruim se não for equilibrada com a responsabilidade e a compaixão. A busca por liberdade pode nos levar a cometer atos terríveis e a perder a empatia e a compaixão pelos outros. No final, a história de Eren Yeager nos leva a questionar o que é importante na vida. É a liberdade? O poder? A vingança? Ou é a compaixão, a empatia e a responsabilidade? A resposta a essa pergunta é complexa e depende de cada um de nós, mas uma coisa é certa. A busca por liberdade pode ser uma jornada perigosa e transformadora. A trajetória de Eren Yeager. A trajetória de Eren Yeager é uma jornada complexa e emocional. Ele começa como um jovem inocente e cheio de esperança, mas à medida que a série avança, ele se torna cada vez mais sombrio. E complexo. Ele enfrenta muitos desafios e obstáculos, desde a perda de sua mãe até a luta contra os titãs, e cada um deles o marca de uma maneira diferente. Ele se torna cada vez mais isolado e paranoico e começa a questionar a autoridade do exército e a liderança da humanidade. Ele começa a se tornar cada vez mais agressivo e violento e começa a perder a empatia e a compaixão pelos outros. No entanto, apesar de tudo, Eren Yeager é um personagem complexo e multifacetado. Ele é motivado por um desejo de liberdade e de vingança, mas também é motivado por um desejo de proteger os outros humanos. Ele é um herói, mas também é um monstro, e sua jornada é uma lição sobre os perigos da busca por liberdade e o importante da responsabilidade e da compaixão. A influência de Eren Yeager. A influência de Eren Yeager é profunda e complexa. Ele inspira muitos outros personagens na série, desde Armin até Mikasa, e seu desejo de liberdade e de vingança os motiva a lutar contra os titãs. No entanto, a influência de Eren Yeager também é perigosa. Ele começa a se tornar cada vez mais isolado e paranoico e começa a questionar a autoridade do exército e a liderança da humanidade. Ele começa a se tornar cada vez mais agressivo e violento e começa a perder a empatia e a compaixão pelos outros.
A influência de Eren Yeager é uma lição sobre os perigos da busca por liberdade e o importante da responsabilidade e da compaixão. Ela nos leva a questionar o que é importante na vida e a refletir sobre as consequências de nossas ações. A conclusão final. A história de Eren Yeager é uma lição sobre os perigos da busca por liberdade e o importante da responsabilidade e da compaixão. A liberdade pode ser uma coisa boa, mas também pode ser uma coisa ruim se não for equilibrada com a responsabilidade e a compaixão. A busca por liberdade pode nos levar a cometer atos terríveis e a perder a empatia e a compaixão pelos outros. No entanto, a responsabilidade e a compaixão podem nos levar a criar uma sociedade segura e justa, onde as pessoas possam prosperar e ser felizes. A história de Eren Yeager é uma jornada complexa e emocional, cheia de desafios e obstáculos. No entanto, é uma lição valiosa sobre a importância da responsabilidade e da compaixão, e sobre os perigos da busca por liberdade sem equilíbrio. Para entender se a liberdade pode transformar alguém em monstro, a gente não pode só olhar para o Eren Yeager do final da história, aquele cara gigante liderando um exército de colossais. A gente precisa voltar para o moleque que olhava para as muralhas e sentia um aperto no peito que ninguém mais sentia. O papo aqui é profundo, porque mexe com uma parada que todo mundo quer, mas ninguém sabe direito como lidar. O peso de ser dono do próprio nariz até as últimas consequências. 1. O embate, o desejo de voar e a grade que a gente não vê. Imagina que você nasce num cercadinho. Para todo mundo ali dentro, o cercadinho é o mundo. Eles estão de boa, comem, dormem e vivem sem reclamar. Mas você, por algum motivo, olha para cima e vê um pássaro. Naquele momento, o cercadinho vira uma prisão. O conflito do Eren começa aí, na diferença entre estar vivo e ser livre. A filosofia dele nasce de uma contradição brava. Para ele, quem aceita a falta de liberdade já morreu por dentro. Só que aí entra o primeiro problema lógico. Se para eu ser livre, eu preciso derrubar o muro que me prende, e esse muro é feito de pessoas ou de decisões de outras pessoas, o meu desejo de liberdade vira automaticamente uma arma contra o outro. O Eren não quer ser um vilão. Ele quer o que a gente quer todo domingo à noite. Não ser mandado por ninguém, ter o direito de ir e vir. Mas no mundo dele, o ir e vir significa que alguém do outro lado do mar quer que ele morra. Aí a moralidade entra em colapso. O que você faz quando a sua sobrevivência depende de tirar a liberdade de quem quer tirar a sua? É um beco sem saída. A necessidade moral dele diz, não mate. Mas o desejo de liberdade berra, não seja escravo. Esse cabo de guerra transforma a cabeça de qualquer um em um campo de batalha. O monstro não nasce do mal puro. Ele nasce dessa necessidade de resolver um problema que não tem solução bonitinha. 2. O porquê por trás do genocídio. A tese do desespero. Por que o Eren escolheu o caminho mais bizarro de todos? Não foi por falta de opção, mas por excesso de visão. Quando ele beija a mão da história e vê o futuro, a liberdade dele morre ali. Olha que ironia. O cara que mais buscou ser livre virou o maior escravo do destino. O porquê das ações dele é uma mistura de trauma acumulado com uma lealdade distorcida pelos amigos. Ele não ativou o estrondo porque achava legal ver o mundo queimar. Ele fez isso porque, na lógica dele, o mundo já estava queimando a vida do povo dele há 100 anos. A tese dele é radical. Se o mundo se recusa a nos deixar existir, então o mundo não merece existir. É uma parada nihilista, mas com um fundo de proteção. Ele se torna um monstro para que os amigos dele possam ser os heróis. Investigando mais a fundo, a gente percebe que o Eren é movido por uma decepção infantil. Quando ele descobriu que fora das muralhas não tinha só um mar azul e terra virgem, mas sim pessoas que o odiavam, algo quebrou. A liberdade que ele imaginava era pura, sem política, sem racismo, sem guerra. Ao encontrar a realidade, ele decidiu limpar a realidade para que ela coubesse no sonho dele. Isso é o ápice do egoísmo mascarado de altruísmo. É aqui que a busca pela liberdade vira a construção de uma monstruosidade 3. Provocação. Você realmente é diferente dele? Agora para e pensa um pouco antes de apontar o dedo. É fácil julgar o Eren sentado no sofá de casa com o Wi-Fi funcionando. Mas e se a sua família estivesse em jogo? E se o mundo inteiro decidisse que você, só por ter nascido com um sangue específico, não tem direito de respirar? A gente gosta de acreditar que seríamos o Armin tentando conversar e achar uma saída diplomática, mas a verdade é que a maioria de nós, sob pressão extrema, guarda um Yeager dentro do peito. O monstro aqui é uma questão de perspectiva. Para os habitantes de Marley, o Eren é o demônio encarnado, o fim dos tempos. Para o povo de Paradis, ele é o salvador, o único que teve coragem de fazer o que precisava ser feito.
Onde fica a verdade no meio desse caos? A provocação que o personagem nos faz é a partir de que ponto a sua autodefesa vira crueldade. Se você mata uma pessoa para salvar 10, você é um herói. Se mata 1 milhão para salvar 10, você é um monstro. Mas para as 10 pessoas salvas, o rótulo importa? O Eren joga na nossa cara que a moralidade é um luxo de quem não tá sendo caçado. Ele nos força a encarar a zona cinzenta, onde não existe certo ou errado, apenas consequências. A liberdade total exige um desprendimento total da aprovação alheia, e é nesse desprendimento que a humanidade se perde. 4. Universalidade, o peso de escolher o próprio caminho. A luta do Eren ecoa problemas que a gente vive todo dia, guardadas as devidas proporções. A gente busca liberdade financeira, liberdade de expressão, liberdade de ser quem é. Mas toda vez que a gente exerce essa liberdade, a gente acaba batendo de frente com a liberdade de outra pessoa. É o clássico meu espaço termina onde o seu começa. Só que o Eren decidiu que o espaço dele não tinha fim. A questão do tempo e da identidade também é universal. Quem nunca se sentiu preso a uma versão de si mesmo que já não faz mais sentido? O Eren de 19 anos está preso ao que o Eren de 10 anos prometeu. Exterminar todos os titãs e depois todos os inimigos. Ele é escravo de uma promessa de criança. Isso acontece com a gente quando seguimos carreiras que não queremos ou relacionamentos tóxicos só por fidelidade a quem a gente era. A falha do Eren é a falha humana de não saber lidar com a imperfeição. Ele queria uma liberdade perfeita, absoluta. Mas a liberdade humana é sempre limitada, cheia de falhas e negociações. Ao tentar alcançar o absoluto, ele abriu mão da própria alma. Ele virou um monstro porque tentou ser um deus. E essa é uma tentação que muita gente enfrenta hoje em dia, especialmente com o poder que a tecnologia nos dá de cancelar, destruir e julgar os outros com um clique. 5. A lógica do caos. O determinismo versus livre-arbítrio. Vamos entrar numa parada mais técnica de raciocínio. Que o Eren viu o futuro e viu que não tinha como mudar. Ele ainda é responsável. Se eu sei que vou tropeçar num buraco amanhã e eu tropeço, eu escolhi tropeçar ou o universo me empurrou? A lógica do Eren é um labirinto. Ele diz que fez tudo porque queria, mas ao mesmo tempo diz que não tinha escolha. Isso reflete muito a nossa psicologia. Muitas vezes a gente faz besteira e diz, eu sou assim mesmo, usando a nossa natureza como desculpa para não mudar. O Eren levou isso ao extremo. Ele aceitou a própria monstruosidade como uma ferramenta de trabalho. O problema de buscar a liberdade como um fim em si mesmo é que você acaba se isolando. No final, o Eren estava sozinho. Nem os amigos mais próximos conseguiam entender o que se passava na cabeça dele. A liberdade radical isola o indivíduo. E um ser humano isolado de conexões sociais, de empatia e de diálogo, perde o que o define. Como humano, sem o outro para nos dar limite, a gente vira bicho. O monstro não é o titã de 15 metros. O monstro é a mente que parou de considerar o valor da vida alheia em nome de um ideal maior. 6. Conclusão. O preço da asa. No fim das contas, a trajetória do Eren Yeager mostra que a liberdade é uma faca de 2 gumes. Se você a segura com muita força para não perder, acaba se cortando. Ela transforma alguém em monstro? Sim, se essa pessoa acreditar que a sua liberdade vale mais do que a existência do resto do mundo. O monstro é o resultado de uma lógica fria que ignora a dor alheia para curar a própria ferida. O Eren é um personagem trágico, porque ele é o reflexo de um desejo puro, ser livre, que foi corrompido por um mundo cruel. Ele não nasceu monstro, ele foi moldado pelo ódio, pelo medo e por uma sede de justiça que se transformou em vingança. A lição que fica usando a razão para olhar todos os ângulos é que a liberdade sem responsabilidade é apenas destruição. Para não virarmos monstros, a gente precisa aceitar que nunca seremos totalmente livres porque vivemos em conjunto. O Eren tentou quebrar essa regra básica da existência e o preço foi a sua própria humanidade. Ele conseguiu a liberdade que queria, talvez por alguns segundos enquanto olhava as nuvens acima do estrondo, mas o custo foi o mundo inteiro e ninguém consegue carregar esse peso sem se quebrar por dentro. Ele serve de alerta. Cuidado com o que você deseja e principalmente cuidado com o que você está disposto a sacrificar para chegar lá, porque no final você pode até conseguir voar, mas vai estar voando sobre um cemitério que você mesmo construiu. E um pássaro que só voa sobre a morte não é um símbolo de liberdade, é um presságio de fim. A verdadeira coragem não está em destruir o que nos prende, mas em aprender a viver com os outros sem precisar derrubar os muros à base de sangue. A complexidade dele é o que nos fascina, porque no fundo a gente entende a dor dele. A gente entende o grito de basta. Mas o desafio da vida real é dar esse basta sem virar aquilo que a gente mais odiava no começo da jornada. O Eren falhou nesse teste.
E é por isso que ele é o monstro mais humano que a ficção já criou. Ele é o espelho de uma humanidade que, em busca de luz, acaba mergulhando na escuridão mais profunda por não saber onde parar. Portanto, a liberdade não transforma alguém em monstro por si só. É o caminho que a pessoa escolhe para alcançar essa liberdade. E o que ela faz com o poder que ganha no processo que define se ela vai continuar sendo gente ou se vai virar o pesadelo de todo mundo. O Eren Yeager é o exemplo máximo de que, às vezes, o maior inimigo da liberdade é aquele que tá disposto a tudo para conquistá-la. Sem limites, a liberdade vira tirania, e a tirania é o habitat natural de qualquer monstro.